Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nós vamos dar início agora a mais uma pequena aula da Escola Bíblica. E eu tratei com os irmãos na aula anterior sobre o milênio. E nós comentamos alguma coisa sobre o julgamento do trono branco, né? Nessa noite aqui eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 11, que fala sobre o julgamento dos mortos, né? Nós vamos comentar alguma coisa sobre o trono branco, que vai ser o julgamento. E espero que possa esclarecer alguma coisa para os irmãos. Aqui em Apocalipse 21, verso 11, diz assim, aliás, 20, 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar seus mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi comentado com os irmãos que esse julgamento do trono branco, ele é um julgamento para condenação. Alguns acham que o julgamento lá de Mateus, que é o julgamento das nações, onde o Senhor vai separar o bode das ovelhas, e o tribunal de Cristo, e também aqui o trono branco, se trata de um tribunal só. Mas eu não vejo desse lado, porque a Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Nós vemos que aqui, esse aqui é o trono branco, significa o trono onde vai ser julgado os ímpios, aqueles que não estão escritos no livro da vida, aqueles que não tiveram a sua salvação em Cristo. Hoje nós vemos que tantas pessoas professam a Cristo, mas professar a Cristo é uma coisa, viver a palavra de Deus é diferente. Aqui vai ser um julgamento onde toda obra vai ser desvendada, até mesmo aquelas que estão ocultas. Então tudo vai ser desvendado aqui nessa. Aqui eles vão ser julgados somente para que eles possam saber o porquê eles estão sendo condenados. Deus é um Deus de justiça. E aqui João, ele estava na ilha de Patmos, e ele viu o céu aberto, ele via ali um grande trono, e aquele que estava sentado sobre o trono ele iria julgar. E ele julga com justiça, não é igual aqui na terra. Aqui na terra, aquele que tem mais dinheiro muitas vezes não é julgado com tanta justiça quanto aquele que é pobre. Lá não tem isso. Lá não tem raça, não tem cor, não tem nada. Lá não tem jeitinho brasileiro, lá não tem nada. Lá, Cristo, ele é juiz, e ele vai julgar todos com retidão, segundo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Aquele que muitas vezes arruma tanta desculpa para fazer a obra de Deus, né? É como aqueles homens, né? Senhor, permita que primeiro eu vá enterrar meus pais. Senhor, permita primeiro eu vá cuidar dos campos que o Senhor me deu. Tantas desculpas nós arrumamos para fazer a obra de Deus. Mas naquele dia vai ser tudo desvendado. Aqui a Bíblia diz que até aquilo mesmo que está em oculto vai ser desvendado. Eu vou ler para os irmãos aqui. Eu anotei esse versículo para que você pudesse entender, né? Lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 14, está escrito assim, ó: Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, em tudo, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Em tudo vai depender então do relacionamento que nós temos com Deus. Nós temos que ter um relacionamento aqui, sabendo que Cristo, ele veio nessa terra, ele nos salvou, ele nos libertou, porque ele veio como Salvador, mas agora ele vem como juiz aqui no trono branco. Diz que certa vez um homem, ele estava vendo o outro ser assaltado, e ele foi lá e salvou o homem do assalto. Passou um certo tempo, alguns anos mais tarde, ele encontrou esse mesmo homem que salvou ele, e ele tinha cometido um crime. E esse mesmo homem ele encontrou, e esse homem, o que ele era? Ele era um juiz. Então, quando ele viu o homem, ele falou, bom, mais uma vez ele vai me salvar. Aí o juiz condenou ele. Ele falou, mas por que da outra vez você me salvou? Ele falou, da outra vez eu era o seu salvador. Agora não, agora eu sou o teu juiz.
assim vai ser com o Senhor também. Aqueles que negarem a salvação através de Cristo, eles vão realmente depois receber ao Senhor Jesus como juiz, tá? Lá em Lucas capítulo 14, verso 15, nós vemos lá, né, que Marta, nós vemos Maria, tantas pessoas ali dando desculpas, né? O jovem rico ele estava preocupado com o quê? Com o quê? Com seus bens materiais. Então nós vemos que nós tantas coisas, né? Tantas situações nós criamos aí para deixar de fazer, para arrumar desculpas para o Senhor para não fazer a obra. Agora, quem será o juiz desse julgamento? Eu acabei de falar, esse juiz desse julgamento vai ser Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo... em João 5,22 e Atos 10, 42, 17 a 31, diz assim: o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Tá? Então, nesse tribunal, quem vai ser? O juiz é o próprio Cristo. Tá? Por isso que eu falei que ele vem como Salvador, mas ele vem como juiz também. Então nós temos que realmente, irmãos, tomar uma posição diante do Senhor. Nós não podemos deixar as coisas correrem da maneira que a gente acha que tem que ser. E muitas vezes nós nos preocupamos, nós ficamos pensando só, mas Deus é amor. Deus é amor sim, mas Ele também é juízo, tá? O propósito do julgamento. Qual o propósito do julgamento do trono branco? O trono branco ele não é para verificar o caráter do homem, ele não vai verificar o meu caráter, o seu caráter, ele vai expor o nosso caráter, né? É que nem tem pessoas que falam assim que a ocasião ela cria o ladrão. Não, a ocasião ela demonstra quem é o ladrão, né? Ela revela o ladrão. Então, né, vai ser assim também, o julgamento ele não vai ser para verificar o nosso caráter, mas sim para mostrar para nós o nosso caráter da maneira que ele é, tá? Lá em João 3,18 diz assim: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Tá? Então, se nós não cremos em Jesus Cristo, se nós cremos, nós já somos salvos. Porque não é por obras, mas sim, obras ela dá galardão, mas ela não salva sem Cristo. Tá? As obras, o que ela é? Ela é uma consequência as obras boas são uma consequência daquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Então ele faz boas obras, por quê? Porque ele é uma pessoa que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e tem na sua índole isso. Então nesse dia vai ser revelado todas as coisas, tá? Lá em Mateus 12, 36 diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Então no dia do trono branco, até mesmo as palavras que nós falamos, nós vamos ter que dar conta disso, tá? Essa é a minha opinião, eu tenho a impressão assim, porque nós já vemos tantas pessoas falando aí, olha, uma voz que veio lá, né, equipamentos que pegam aquelas vozes do além, aqueles negócios. Eu não acredito nem que seja do além. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta de toda a palavra. Então a minha palavra, eu estou falando aqui com vocês agora, a minha palavra está sendo levada para todos os lugares, né? Ainda que a gente não perceba isso, o vento vai levar isso. E eu acredito que naquele dia as pessoas vão dizer: olha, eu não fiz isso, Senhor. Ele vai dizer: como você não fez? Então você vai ouvir a sua própria voz, ecoando e mostrando que você realmente fez aquilo. Nesse trono branco, irmãos, não adianta nós darmos desculpa. Ali você não vai ter um advogado, porque o único advogado que nós temos, a Bíblia diz que Cristo ele é o nosso advogado, que advoga nossas causas. Então lá não adianta outro advogado. Então o único que é nosso advogado hoje é Jesus Cristo, é aquele que pode nos salvar. Então nesse dia não vai haver advogado, não vai haver ninguém lá, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não adianta querer jogar a culpa no outro, dizer: olha, eu fiz isso porque fulano me fez isso, eu fiz isso porque era dessa maneira. Não adianta, não tem desculpa, não tem nada, tá? Então isso é uma para nós pensarmos, né? É para nós colocarmos em prática a palavra de Deus, para nós pensarmos um pouquinho e falar: olha, eu não quero participar desse trono, do julgamento do trono branco, que vai ser algo então para condenação do povo de Deus, tá? A Bíblia diz lá em Romanos 14, 12, diz assim: de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, tá? Alguns falam: mas será que vai haver o julgamento mesmo? Vai. A Bíblia relata que vai. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ele estava dizendo assim: será que o inferno existe mesmo? Eu não acredito nisso. Eu falei para ele: olha, rapaz, se você não entregar sua vida a Cristo, você vai para o inferno mesmo.
Mas eu não acredito nisso. Eu falei, olha, na dúvida, é melhor você ouvir o que eu estou falando. Porque vai que não existe mesmo, né? E você está certo. Mas e se eu tiver certo? E se existir? Como que você vai fazer? Eu falei, então é melhor, por via das dúvidas, aceita Cristo como Senhor e Salvador, porque você vai correr menos risco. Então é assim conosco, irmãos. Nós temos que saber que Deus, Jesus, Ele nos salva. E Ele nos livra da ira vindoura. A ira vindoura seria o período de tribulação. E aqui nós vemos o julgamento dos mortos. Vai haver um julgamento. Aquele que não crê que existe um Deus, eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas que falam assim, olha, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Pega ele, põe ele num avião, e a hora que chegar lá em cima, fala para ele que o avião está caindo. Você vai ver que a primeira coisa que ele vai dizer, ai meu Deus, poxa, ele não acredita, ele é ateu. Mas ele sabe que existe um Deus, nós temos isso, né? Isso já faz parte do ser humano, existe um Deus que pode todas as coisas. Hoje as pessoas vivem o imediatismo, só as coisas imediatas, ninguém pensa no futuro. Hoje a própria Igreja de Cristo está sendo levada a viver só as coisas imediatas, as coisas materiais, coisas que não vai levar nada, não vai levar nada daqui, as coisas vão ficar. Então as pessoas estão sendo levadas a viver só as coisas imediatas, e nós temos que viver pensando nas coisas futuras, pensando naquilo que ainda vai acontecer, para que a gente não venha se perder, tá? Hoje tantas pessoas aí só então pensam, né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não que seja errado, Deus tem bênção, Deus tem prosperidade para a igreja, tem para mim, tem para você. Isso não é errado você almejar isso. Mas a Bíblia diz que onde estiver o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. E muitas vezes o nosso coração está colocado em coisas materiais. E nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de aprender a palavra, nós deixamos de dar ouvido à palavra de Deus. Hoje é muito difícil as pessoas quererem aprender a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que o inimigo ele viria com sinais, prodígios e maravilhas, e que, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, irmãos, é caso para nós pensarmos, viu? Muitos medem a espiritualidade pelos sinais. Esses vão ser enganados. A palavra de Deus diz que muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós curamos enfermos, em Teu nome nós fizemos milagres, Senhor. Ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque quem faz é o nome de Jesus, é Ele que faz a obra. Homem nenhum pode fazer nada. Né? Eu vi uma pregação na própria igreja que dizia que o milagre não está o poder não está naquele que ora, mas naquele que recebe a oração. É uma verdade. Aquele que recebe a oração, ele é o único que pode fazer. Então, quando nós invocamos o nome de Cristo, ele faz. Aí tem homens hoje em dia aí tomando para si. E eu vou dizer uma coisa para você, é muito perigoso isso, porque a Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Herodes tentou tomar a glória de Deus e foi comido pelos vermes. E hoje nós vemos aí os políticos, por exemplo, achando que vai fazer o que quer, que vai se enriquecer aqui à custa do povo pobre e que não vai acontecer nada com ele. Então ele vive como se fosse aqui o último estado dele. Mas vai ter julgamento para ele também. Quando fala em julgamento das nações, irmãos, a Bíblia não relata, então eu nunca posso dizer com certeza aquilo que ela não diz com clareza. Mas eu vejo o seguinte, quando dizem aqui sobre o julgamento das nações, vai ser o julgamento daqueles que tinham o poder na mão, porque a terra não vai ser julgada. E o julgamento das nações também, né, eu vejo desse lado, que seria aqueles que têm o poder na mão, que foram ali colocados por Deus, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus, mas ele foi constituído para fazer o bem, não para fazer aquilo que eles estão fazendo. E eles vão ter que prestar conta disso. Tá? Então, vamos viver, mas vamos viver para Cristo, vamos viver dando ouvido à palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Tá? Não se deixe enganar, tente aprender a palavra de Deus, melhor coisa que você tem a fazer, porque a sabedoria, irmãos, ela só nos dá, só acrescenta na nossa vida, só acrescenta. E hoje nós vemos que as pessoas não querem aprender, não têm tanto interesse em aprender a palavra de Deus. Então é bom nós estarmos aprendendo, e nós vamos estar fazendo essa escola bíblica, né, cada dia. É claro que esses vídeos, por enquanto nós não acertarmos tudo que temos que acertar, eles não podem ser muito longos. Mas pelo menos dá para a gente esclarecer alguma coisa. E aqui hoje então nós estamos falando sobre o julgamento. Tá? Ele diz aqui que viu os mortos, grandes e pequenos.
Não adianta nesse dia ter dinheiro, não adianta nesse dia ter posição social, não adianta nesse dia ser chamado de vossa excelência, nada disso. Tá? Nesse dia, grandes e pequenos vai estar lá e vai ter que prestar conta. Tá? Vai ter que prestar conta. E o juízo é igual para todos. Porque a balança de Deus não é enganosa, é uma balança justa. Então todos eles, diz aqui, ó, e viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então eles foram julgados por aquilo que estava escrito. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo está sendo escrito. Você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem fim. É o único livro, se você ver na Bíblia, que não tem fim. Ele não termina ali. Atos dos Apóstolos, irmãos, os nossos atos, eles estão sendo registrados no livro. E esse livro é o livro das obras, e tem o livro da vida. Aquele que não for escrito, que não estiver o seu nome no livro da vida, ele vai ser lançado no lago de fogo. E o nome do livro da vida, ele só é escrito quando nós aceitamos o sangue de Cristo como o único Senhor e Salvador nosso. Não existe Pedro, Paulo, João, não existe ninguém que pode salvar. O único que pode salvar é Cristo. Eles foram homens de Deus que realmente estão lá aguardando também os seus galardões, tudo direitinho. Só que tem uma coisa, eles não podem salvar ninguém. O único que pode salvar é Cristo. Então, verso 13, diz assim, e deu o mar aos seus mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui, aqueles que morreram, que estavam no inferno, eles tiveram que comparecer. Aqueles que estavam mortos lá no mar, olha, morreu, mas não achou, tantos corpos não são localizados. Vai ter que comparecer lá. O mar vai ter que dar os seus mortos. Tá? E cada um vai ser julgado. E diz no 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. O lago de fogo, irmãos, ele está vazio. Tá? Lá não existe ninguém no lago de fogo. Vai ser estreado depois pelo falso profeta, né? Pelo anticristo, eles vão ser lançados lá. Mas até então está vazio. Agora, nesse julgamento aqui, aí vai ser lançado no lago de fogo. Lá a Bíblia diz aqui que é a segunda morte. Então lá é a morte eterna. E isso é bom para nós aprendermos, para nós ficarmos sempre atentos a essas coisas. Vamos servir a Deus enquanto é tempo. Vamos entregar nossa vida a Cristo enquanto é tempo. Você que está do outro lado aí, eu não sei como está a tua vida, mas se você não fez uma entrega da sua vida a Cristo ainda, é bom fazer. E entregar a vida a Cristo, irmãos, não é religião. A religião é ruim. A religião, homens lá no Oriente, em nome da religião, eles colocam bomba nos corpos lá e se matam. Então a religião ela não é boa, mas Cristo é. Então Cristo ele salva. Não é uma religião que eu estou te apresentando, eu estou te apresentando Cristo. E através de Cristo você pode ter certeza que você vai ter uma vida eterna. Porque Ele fez um sacrifício perfeito para mim e por você naquela cruz do Calvário. Tá? Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Eu não vou me estender mais porque, é como eu falei para os irmãos, enquanto nós não acertarmos todos os vídeos, não podem ser muito longos. Então eu não vou entrar muito em detalhes, em versículos e tal, mas eu quero que você tenha isso no teu coração. Tá? Vamos fazer de tudo para que naquele dia nós não estejamos nesse trono branco, mas que nós estejamos lá no tribunal de Cristo, onde vai ser a entrega de galardões, os salvos, tá? Deus abençoe a tua vida, tá? Que o Senhor te prospere grandemente, que Ele dê sabedoria para você. Amém? Paz do Senhor, Deus abençoe.